Comentário inicial criativo. Às vezes é preciso abrir o jogo com a coragem de quem olha o filme inteiro, não só o trailer. Curta o vídeo e siga o canal para não perder as próximas discussões sobre o futebol brasileiro. A discussão que se tornou pauta de quinta-feira trouxe à tona um conflito antigo e relevante, a forma como o futebol de base no Brasil está moldando o cenário profissional. Em paralelo a um debate que eu e o grande Walter Casagrande JR mantivemos, ficou claro que, na prática, o que aparece nas redes sociais nem sempre corresponde ao que acontece de fato no dia a dia das categorias de base. A visão de muitos torcedores, que eu chamo de centrada no próprio time, não reflete a complexidade envolvida. Alguém opina para agradar ou contrariar um clube, e isso se torna parte de um ecossistema que envolve jornalistas, clubes e empresários. Não penso assim. Minhas opiniões variam conforme os fatos, mudam quando há novas evidências e não vivo agarrado a erro antigo. Vamos aos pontos centrais, sem entrar em cada subtema, mas destacando o que, para mim, é crucial. O debate partiu do entendimento de que o modo de atuação do futebol de base brasileiro hoje tende a acentuar as desigualdades que já observamos no futebol profissional. Minha premissa é simples, mesmo que provoque reações, o caminho atual não me agrada. No passado, o Brasil formava muitos clubes expressivos e formadores de talentos. Neste século, o sistema favoreceu apenas alguns grandes clubes, reduzindo drasticamente o número de equipes que realmente sustentam a base de jovens jogadores. Assim, o país está se aproximando de uma configuração europeia em que várias regiões deixam de ter espaço para o desenvolvimento, gerando um vazio de oportunidades. Quanto à organização do calendário e à economia do esporte, existem camadas de debate, distribuição de calendário, peso dos torneios, formatos, receitas, fair play financeiro, direitos e deveres dos clubes com as comunidades, entre outros. O foco, porém, recai no que considero a ferramenta que mais aprofunda o abismo, o futebol de base. Hoje, os meninos costumam ficar vinculados a apenas um clube desde cedo, contratos de formação aos 14 anos, profissionais aos 16 e, no exterior, aos 18. Antes disso, pode haver apenas um vínculo desportivo. Nesse intervalo, entram empresários para pagar custos às famílias e, de modo velado, assegurar o controle sobre os jovens. A partir dos 14, observa-se um acordo entre clubes formadores certificados e os que possuem certificação que evita saques diretos entre eles, embora clubes sem certificação sejam mais vulneráveis a roubos de talentos. Por isso, clubes tradicionais que não investem na formação perdem espaço para aqueles que conseguem oferecer mais dinheiro. O resultado é um quadro em que muitos clubes que historicamente formaram talentos perdem esse papel, e a reclamação de que falta talento no Brasil serve para quem não observa esse desequilíbrio intrínseco. A partir daí, o processo se divide entre a exportação de biotipos altos e fortes, com foco em resultados imediatos, e a verdadeira formação de jogadores, que envolve lapidar talentos ao longo do tempo. Ao observar torneios de base, fica evidente que a preocupação com vencedores pode superar o desenvolvimento de habilidades e valores. E, ainda dentro dessa dinâmica, a legislação que envolve a transferência de jovens entre estados e regiões não é uniforme. No Brasil, a transferência de jovens abaixo de 14 anos envolve entraves legais, mas na prática se encontra caminhos para contornar as regras, por meio de permissões estaduais ou empregos para familiares, entre outras estratégias. Em contraste, em alguns países europeus, há barreiras geográficas bem definidas que limitam a filiação de menores a clubes distantes muito da residência. Ao responder a críticas de que não há liberdade de ir e vir para os jovens, lembro que a discussão não deve confundir a situação de crianças de 12, 13 ou 14 anos com a de adolescentes de 16 ou 17 que já podem assinar contratos. A Engema, sim, mudanças são permitidas para acompanhar o amadurecimento físico, mas o ponto central é a necessidade de discutir como organizar o futebol para que ele